Oi, gente, vamos continuar com o estudo do livro do Dr. Hong, Uma Viagem à Rota da Acupuntura. A gente está no capítulo 2, vamos para a parte 6, ou última parte do capítulo 2. A Revolução Cultural Vermelha. Tudo começou no ano de 1958, quando o país implantou uma política chamada Grande Salto Adiante. O então líder Mao Tse-tung desejou expandir a capacidade industrial do país, organizando a produção agrícola em cooperativas. Sua tentativa não foi feliz por causa da ruptura com a União Soviética no ano anterior. Ou seja, não houve jeito de vender o que haviam produzido e milhares de pessoas foram prejudicadas. Nesse contexto de crise e insatisfação popular, duas figuras do Partido Comunista aproveitaram o momento para criticar a capacidade administrativa de Mao Tse-tung. Liu Shaoqi e Deng Xiaoping, que tentaram desafiar o poder e o prestígio de Mao dentro das cúpulas do governo. No entanto, Mao percebeu a movimentação e agiu rápido. O líder se antecipou aos dois críticos e declarou que a China precisava fazer uma limpeza dentro do próprio Partido Comunista. Ela deveria atingir quadros políticos, econômicos, organizacionais e ideológicos da República Chinesa. O que Mao Tse-tung propôs foi, na verdade, uma execução sumária de toda e qualquer oposição. Mao também incentivou e encorajou a criação de comitês revolucionários, bases da Guarda Vermelha, que eram compostos pelas mais diversas forças militares e camponesas. Ele acreditava que uma segunda fase da Revolução Chinesa seria justamente ultrapassar a revolução da ordem econômica e passar à ordem ideológica, a fim de alcançar a alma do cidadão chinês. Nesse sentido, se justifica a palavra cultural, no nome da revolução. Com as modificações da nova política, todos os chineses da China continental se tornaram vigilantes do sistema comunista. Ou seja, aonde quer que eu fosse, por ser um chinês estrangeiro e nascido em Taiwan, haveria olhos me espionando. Na toca do tigre. Atemorizadas, minhas parentes que sabiam da vigilância sobre os chineses ocidentais na China, temiam pela minha segurança. Elas até mesmo fizeram questão de me apresentar ao vizinho, um senhor acupunturista muito bem-sucedido. Minha tia perguntou a ele se, como estagiário, eu poderia acompanhá-lo no exercício da profissão. Assim, se ele concordasse, eu poderia aprender acupuntura com aquele homem no Canadá, ao invés de fazê-lo na China. Eu me lembro de ter ficado impressionado com a quantidade de carros luxuosos que aquele acupunturista tinha em frente da sua casa. Ele devia ser muito bom no que fazia, porque era inegável que tinha enriquecido com o ofício. E eu até cheguei a cogitar a ideia de permanecer no Canadá. Afinal, lá eu possuía familiares e teria um mestre muito bem sucedido, fazendo exatamente aquilo que eu gostaria de fazer. Mas como eu ainda tinha dúvidas, recorri ao meu pai. Pelo telefone, ele novamente citou um provérbio chinês. Se deseja capturar um filhote de tigre, deve ir até a toca do tigre. O provérbio prega que não se deve aprender nada pelo caminho mais curto, porque não é correto nem adequado aprender dessa maneira. O vizinho acupunturista vinha de Taiwan, assim como minha família e meu pai alertou-me da arte da acupuntura que era rara em Taiwan. Vir daquela região não dava garantias de que ele fosse sábio no ofício. Cheguei à conclusão de que definitivamente ali não era a toca do tigre. Além disso, percebi que minhas parentes também se comportaram de maneira esquisita, principalmente minha prima. Ela vinha dando em cima de mim e eu não conseguia compreender àquela altura da minha vida os seus propósitos, até que eu descobri, graças a uma conversa telefônica interceptada por acaso entre a mãe dela e a minha, que as duas estavam tramando o casamento entre nós. Eu não saberia o que dizer, o que tinha de tão interessante, mas acredito que fosse porque era um bom médico recém-formado e minha família tinha boa reputação. Na verdade, aquela menina é que era um partidão. A família dela era muito rica, pois seu pai era dono de um conglomerado de empresas em Taiwan e, consequentemente, a filha herdaria um império. Meu pai havia sido diretor de uma das fábricas dele. Se eu tivesse me casado naquela ocasião, provavelmente agora seria um milionário. Mas eu estava decidida a ir para a China. Esclarecido o mistério, achei prudente providenciar os preparativos para minha viagem o quanto antes. Minha odisseia para o Oriente já tinha sido adiada demais. Assim que os papéis ficaram prontos, agradeci a elas a hospitalidade e parti. Então, a gente encerrou aqui o capítulo 2. A próxima gravação vai ser o capítulo 3.